Meu jovem, está começando mais um podcast, o nosso famoso Hopecast, o podcast dos jovens da Igreja Central de Vitória, que está estudando a lição jovem na escola sabatina. Mais uma semana, mais um tema. Lembrando que esse trimestre estamos estudando aí os princípios da educação cristã. E o tema dessa semana, a lição de número 3, fala justamente sobre o Deus Redentor. A gente teve aí na semana passada o Deus Criador. Hoje, na verdade, essa semana a gente está estudando aí o Deus Redentor. E claro, eu não estou aqui sozinho, trouxe um quarteto mais do que fantástico aqui para estar comigo. E vou apresentar os convidados dessa semana, começando por ele, que é prata da casa, nosso querido Galter. Diga lá como é que você está. Alô, Ronald, e pessoal que está assistindo aí, ou ouvindo, aliás, o nosso podcast, é um prazer imenso. Hoje estamos aqui, como sempre, com uma galera sensacional. Eles estavam lá no sábado e agora estão aqui com a gente online. E vamos que vamos. Maravilha, maravilha. E aí vamos começar, vamos falar mais um pouquinho, apresentar mais um pouco aqui da galera, Nosso Simon, que já esteve aqui com a gente, e ele voltou, para você que voltou, nosso querido jornalista. Diga lá, Simon, como é que você está? Salve, meus consagrados! Obrigado aí pelo convite. É bom realmente. Parece que o primeiro foi bom porque me chamaram de volta. Eu já estava preocupado. Falei, meu Deus, eu acho que não foi bom porque não me chamaram de volta. Mas se me chamaram, eu estou feliz. Eu quero agradecer aí pelo convite. Pessoal, vamos estudar junto aí porque essa semana o tema tá demais. E eu estou muito feliz porque também eu estou do lado de pessoas aí, de uma convidada também que eu gosto muito, mas vou deixar aí para vocês falarem aí um pouquinho dessa pessoa especial. Maravilha, muito bem lembrado aí pelo Simon, mas jamais da nossa querida líder Master Plus aí da nossa região aqui da Central Vitória, nossa querida Carol. Diga lá, Carol, como é que você tá? Gente, eu tô feliz que eu fui notada, viu? Fui notada pela Hope Class, apareci por lá no sábado e agora eu tô aqui, assim, muito honrada de participar com vocês. Acho que vai ser sucesso. Adoro trocar ideia com essa galera aqui. Massa, que massa. Os melhores participantes lá da semana passada, foi um debate muito bacana e a gente trouxe eles para cá porque o estudo da lição continua, E aí eu até estava conversando com a galera aqui nos bastidores justamente sobre o tema da lição essa semana. O Deus Redentor. E quando eu li o tema no começo da semana, eu achei que a gente ia falar só sobre o Calvário, sobre o sacrifício de Jesus. E eu fiquei até um pouco surpreso porque a lição faz muito bacana, não só apresentando alguns detalhes e algumas coisas muito importantes sobre o sacrifício de Jesus, mas faz um link muito bacana sobre a criação também. Então a gente volta um pouco no tema de semana passada, e eu achei isso muito, mas muito legal mesmo. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma experiência, uma história, que eu sempre começo com uma historinha aqui. Quando eu era pequeno, e eu sou adventista, para quem não conhece esse termo, nasce na igreja adventista, os pais eram adventistas, e acaba se tornando adventista desde criancinha, e aí eu tinha minha Bíblia ilustrada lá, Na época nem tinha a Bíblia ilustrada, o nosso amiguinho ainda, a Bíblia ilustrada. E eu tinha as minhas histórias favoritas. E de longe, a história que eu menos gostava era a história do sacrifício de Jesus. Mas por quê? Eu, como criança, sem entender muito bem o que significava aquilo tudo, eu ficava com pena, eu ficava com dó por todas aquelas coisas que aconteciam. E a Bíblia ilustrada mostrava nele pregado na cruz e tal. Muitas vezes eu começava a ler minha Bíbliazinha ali, e quando chegava nessa história eu pulava já, porque eu não queria ver todo esse sofrimento. E os meus personagens preferidos eram estilo Marvel, Sansão, que era super poderoso, ou Salomão, que era um cara inteligente. Essa história de sacrifício, de morte, de um herói que dá a sua própria vida, isso era um pouco estranho na minha mente, de criança. Mas com o passar do tempo, e principalmente entender o motivo do sacrifício de Jesus, essa história passou a ser uma história até estranha quando eu falo assim que minha história preferida na Bíblia é a história do sacrifício. E aí eu tenho que explicar. A história preferida é justamente por causa do contexto, do que existe por trás da história, do real motivo do sacrifício e tudo mais. E eu achei muito interessante a lição utilizar
dessa história do Calvário para comparação com o criador da lição da semana passada. Por que eu achei isso muito interessante? Lógico que eu não vou dar muitos spoilers, vou deixar para a galera aqui responder mais, né? Mas eu achei muito interessante porque a lição de sábado, ela vem trazendo para a gente Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos ali criados, tendo vacilado muito, né, com Deus por conta de ter escutado a serpente ao invés de ter escutado Deus. E eu achei isso muito, muito curioso e muito interessante, porque se a gente pegar a fala da serpente, a gente consegue achar ali 3 pontos que eu acho que acabaram conseguindo distorcer muito bem na fala de Deus, e a Eva acabou viajando na maionese e não entendendo as coisas que Deus tinha passado para eles. O primeiro ponto, eu vou ser bem breve aqui, porque eu quero ouvir o resto da galera, mas assim, o primeiro ponto é que eles percebem que estão ali em pecado por terem desobedecido a Deus, eles se percebem nus. E aí, o que eu fiquei assim, bobo em saber, porque na mente, né, de uma criatura que foi feita para ser perfeita, eles não perceberam isso. Então, essa vergonha, essa coisa que está ligado à nudez, ela faz parte da consequência do pecado, né, de você perceber nu, não só de forma física, mas também você se perceber longe de Deus, né, longe das vontades de Deus, desprovido do Espírito Santo. Eu acho que isso também é um ponto muito interessante. O segundo ponto é que a cobra diz, né, a serpente diz que eles seriam como Deus. E eu acho isso interessante por quê? Porque quando Deus ele cria Adão, qual que é assim, das principais características que ele coloca no homem? Que o homem ser a imagem e ser de Deus. Então, assim, mesmo na condição de criatura, ele era como Deus, né? Dentro dos limites ali. Pelo menos fisicamente, eles eram muito parecidos. Então, assim, o que seria esse ser Deus que a Eva achou que seria poderoso como Deus? O que passou, né, pela cabeça da Eva ali? E o terceiro ponto que eu achei muito interessante é justamente o conhecimento do bem e do mal. Para Eva e para Adão posteriormente, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles não sabiam distinguir as duas coisas, né? Eles viviam dentro do que Deus estabeleceu como bom, né? E eles não conseguiam distinguir as duas coisas, não sabiam assim, o que seria esse conhecimento do mal, o que era esse mal. E curiosa, acabaram optando aí por quererem descobrir o que seria esse bem e esse mal. E aí eu já passo aqui para os meus queridos, vou começar pelo Galter aí, e depois fica à vontade também para poder e trazer alguns pontos, que é justamente assim, não sei se você, Gal, tem essa mesma impressão, mas antigamente achava que a história do Jardim do Éden e a história da redenção eram histórias muito longas, né, longe uma das outras. E hoje eu percebo que existem algumas semelhanças. E eu queria que você falasse para a gente um pouco, Galter, justamente dessas semelhanças que você consegue perceber e onde que talvez poderia entrar o papel do próprio Jesus dentro ali do paraíso, né? Dentro do processo da criação. Diga lá, meu querido. Pois é, meu querido Ronald, a gente vê, cara, que na realidade o processo de redenção ele não começa quando Jesus vem aqui na Terra, né? Ele começa lá desde o princípio. Desde quando houve o erro. Foi aí, então, na história do mundo, tudo se dando para que acontecesse da forma como foi planejado por Deus e tal. Mas por que isso? Porque a gente fala, né, que é a essência de Deus. Como a gente conversou no sábado, lá na lição, o pessoal geralmente acha que, eu já ouvi, né, esses comentários, talvez você já tenha ouvido também, que o Deus é diferente no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Novo ele é bonzinho, no Antigo ele é mauzão. Não, e aí essa lição e esse conjunto aí da obra que a gente está estudando mostra exatamente o contrário. Deus ele tem um caráter único, né? Indubitável. Não tem como você jogar Deus contra a parede, que foi exatamente o que a serpente tentou fazer. E aí a gente vê como a nossa mente humana pode ser
traiçoeira se a gente não cuidar daquilo que a gente, em primeiro lugar, pensa. Até porque basta cogitarmos para pecarmos, a gente não precisa nem fazer. Se a gente já pensou em fazer, já era. E muitas vezes a gente acha que a gente só erra quando a gente faz. E nessa história aí, a gente vê uma sequência de eventos que, se tivesse sido interrompida lá no início, não teria acontecido o que aconteceu. Então, a gente vê que a intenção de Satanás não foi... Ele era esperto pra caramba, né, obviamente. Então, ele não chegou em Eva e falou assim, nada a ver o que Deus está falando com vocês aí, ele está criando essa terra para deixar vocês de escravo aí, cuidando das coisas que ele fez, vocês não estão percebendo isso, vocês têm que se ligar, tal. Ele não chegou atacando Deus, ele chegou fazendo uma coisa simples, e que hoje é uma ferramenta muito poderosa, e que muitas instituições e poderes e governos aplicam na gente, muitas vezes, se a gente perceber que é a implantação de uma ideia, de uma ideologia. A partir dessa sementinha assim pequena da curiosidade que Satanás colocou na cabeça de Eva, essa ideia foi se trabalhando ali dentro, e olha só que responsabilidade a nossa hoje, porque hoje em dia a gente não tem nem como comparar com aquele tempo. Adão e Eva eram os primeiros, e hoje a gente está aí depois de milênios e milênios de degradação humana, e hoje a gente tem que fazer essa mesma luta que Eva e Adão caíram, que é o nosso autocontrole, nosso controle para não pecarmos. É difícil, eu sei, não tem como não pecar, mas a gente tem que ter essa força contrária, né, Simon? Não, eu acho que a gente vai viver um conflito, não só o conflito cósmico, que a gente sabe que tem, que é narrado do Gênesis ao Apocalipse, mas aquele conflito que está dentro do nosso coração também. As nossas naturezas, as nossas vontades sempre vão estar em conflito. E tem uma música que ela faz assim, ela tem uma frase que diz, a paz virá de um conflito. Então, a gente não vai ter a paz que a gente procura enquanto a gente não vivenciar esse conflito. Isso é um ponto muito interessante. Outro ponto também que eu acho muito relevante a gente destacar nessa discussão é a maneira como a lição trabalha com o termo cosmovisão, né? Então, ele faz um paralelo da cosmovisão de Deus e a cosmovisão do homem. E, na verdade, a cosmovisão de Satanás. Eu tive na faculdade uma matéria chamada Cosmovisão, né? O nome da matéria era Cosmovisão Cristã, alguma coisa assim. Só que, interessantemente, nós estudamos várias cosmovisões. Nós estudamos, e para isso nós tínhamos que assistir filmes, por exemplo. Nós assistimos o Alto da Compadecida para entender qual que era a cosmovisão daquele filme. Eu assisti o filme O Besouro, que falava sobre a Umbanda, o Candomblé, para entender qual que era a cosmovisão daquela religião. E assim a gente tinha uma amplitude de vários conceitos, de entender, compreender e tal. A lição fala isso também, que existia uma cosmovisão, ou seja, existe uma visão de uma perspectiva em relação à questão do que Deus tinha falado, e agora Satanás traz uma outra. E uma coisa que eu achei muito, muito, muito interessante, a lição coloca e me trouxe uma outra perspectiva sobre esse ponto de vista da criação, e eu adoro quando isso acontece, quando eu estou lendo o mesmo texto e de repente vem uma outra reflexão e falo assim, caramba, nunca tinha visto isso. E eu quero falar, a lição traz a seguinte questão: a humanidade hoje vive sob a mesma realidade de julgar pelo que vê. Temos a tendência de entender o mundo ao nosso redor pelos nossos sentidos, em vez de pela palavra de Deus, trazendo o paralelo que, assim como Eva, ela viu o fruto, que era agradável à vista, né, que era aparentemente saboroso. Ela então teve um momento ali de fragilidade, ela preferiu confiar nos sentidos. Coração do homem é enganoso, né? Não, com certeza. 6.000 anos depois, a gente ainda confia nesses sentidos ao invés da palavra de Deus. Olha que forte isso. Esse ponto eu achei muito, muito relevante, muito interessante. Eva foi traída pelos sentimentos, pelas sensações. Esse foi um primeiro ato falho ali na criação que a gente vê ali na perspectiva de Eva. E aí ela, então,
volta e aí ela cai porque ela é atraída pelos sentidos. Quando ela deveria ter confiado na cosmovisão que era a palavra de Deus. E aí fica pra gente até hoje, né? Hoje é o mesmo conflito, a mesma dualidade. A gente está confiando naquilo que a gente sente, naquilo que a gente acha que sabe, a gente está confiando na palavra de Deus. E mais que isso, a gente acha que sabe, que está enxergando, quando na verdade é quando a gente fica cego. Quando a gente confia nos nossos sentidos, a gente acaba se tornando cego. Que foi o que aconteceu com Eva. Ela achou que os olhos dela iam se abrir, e na verdade não foi isso. Ela achou que podia enxergar quando na verdade ela não estava, ela não, as capacidades mentais dela foram limitadas. Então hoje a gente continua com isso, confiando de que as nossas sensações, os nossos sentimentos são suficientes. E aí é o que eu queria conversar com a Carol, queria perguntar, saber da Carol isso também, né? Se ela também tem percebido isso, de que muitas vezes na nossa religião hoje, como sempre foi, a gente repete esse mesmo erro de sempre confiar na gente, nos nossos sentimentos, nos nossos atos. Parece que a história se repete, né, Carol? Simon, é bom falar para o público aí, os ouvintes desse podcast bacaníssimo, que essa palavra cosmovisão, né, ela fala justamente do ponto de vista, interpretação de algo por alguém, a partir do lugar de alguém, né? E é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, Simon, quando a gente busca um ponto de vista unilateral, quando a gente não se coloca no lugar dos outros, quando a gente busca ser independente no nosso raciocínio ou nos nossos desejos, nas nossas vontades, né? E é exatamente o oposto da cosmovisão de Deus, porque se nós estamos falando que Adão e Eva caíram porque escutaram a cosmovisão de Satanás, a gente precisa saber qual era a de Deus. E aqui no princípio da lição ela fala, né, que Deus é criador, ou seja, ele é o autor da vida. E qual é o contrário do autor da vida, né? Qual seria a cosmovisão contrária a isso? Seria a morte. Por isso que a grande decisão de Adão e Eva, ela seria escolher entre a vida e a morte, né? Muitos argumentam, mas Adão e Eva não morreram ali quando eles comeram da maçã. Deus falou, né? Eva, então, iludida também pela serpente, né? A serpente provavelmente deve ter falado, aí, Eva, você não morreu, né? Mas todas as consequências que nós enfrentamos até hoje por conta dessa decisão, né? De não aceitar a cosmovisão da vida e ser conhecedores, né? Nossos pais, Adão e Eva, nossos pais aí queriam ser conhecedores do lado ruim, né? Dessas opções, que é a morte, né? E nós enfrentamos isso até hoje. Toda degradação, né? Toda destruição, toda morte, não somente, né? Que nos afetam como corpo, como ser humano, né? Mas que afetam o mundo, né? Olha aí quantos desastres, quantas coisas horríveis que nós cultivamos porque escolhemos seguir a nossa própria cosmovisão, né? Se a gente está vendo aí Covid aparecendo, queimadas por todas as partes, destruição do nosso planeta, é por conta de escolher essa cosmovisão independente. A gente não escolheu escutar o Criador, a gente escolheu escutar a oposição, e o oposto de criação é morte, né? Eu costumo dizer também, gente, que é engraçado, nós, enquanto seres humanos, somos o único animal que se diz racional, mas que destrói a sua própria casa. Fica aí a reflexão para vocês. Um belo de um tapa na cara. E voltando só nesse assunto aí de cosmovisão, eu acho interessante falar de uma coisa que eu penso, que tipo assim, né, a Carol falou que a cosmovisão é justamente o seu entendimento sobre tudo, né, sobre tudo que retrata a existência. E aí hoje em dia é muito comum ouvir em certos assuntos, que são assuntos talvez um pouco mais polêmicos e tal, né, assim, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, tá tudo bem, né, sei lá, você tem alguma crença ou alguma vertente política e tal, e aí eu fico com um pouco de pé atrás com relação a isso, porque eu acredito com tranquilidade
que há, sim, uma verdade universal. E essa verdade universal se chama Deus. Então, dependendo do assunto, sei lá, se o Ronald torce pro... Desculpa aí, Ronald, eu sei que não, mas se o Ronald torce pro Vasco e eu torço pro Flamengo, e aí, não, beleza, para você o melhor time é o Vasco, para mim o melhor time é o Flamengo, obviamente, mas quando a gente conversa sobre Deus, não existe para mim, não tem para mim, não, eu acho que funciona assim. Isso aí é um erro, assim, grotesco para a sua vida, não é nem para, sei lá, pode ser para outros também, mas em primeiro lugar para você, porque você não está percebendo justamente o que aconteceu com Eva, e o que o Simon falou aí, você está se deixando levar por si mesmo. Você está em primeiro lugar, não é tipo assim, não, eu tenho que saber o que Deus pensa sobre isso, o que Deus quer de mim sobre isso. Você está levando em consideração o que você acha sobre isso. E é por isso que a gente vê tanta divisão em relação ao assunto, né, crença ou religião, tanta briga, né, tanta loucura. Eu tenho para mim que não tem conversa quando se trata de Deus e de espiritualidade. E é interessante, Galter, que por mais que esse Deus ele seja soberano e criador de todas as coisas do universo, ele chamou o homem para ser co-criador junto com ele, né? Uhum. Então, a lição vem falando, nós éramos perfeitos, porque nós éramos a imagem e semelhança do nosso Deus. E se o nosso Deus é criador, nós também somos dotados dessas faculdades de criação, né, de coisas boas e etc. Aí surge a questão, né? Mas por que então que Adão e Eva escolheram assim, né? Se Deus chamou os dois, né, como um casal ali para, enfim, para ajudá-lo a dar nomes os animais do jardim, a todas as coisas, e Deus aprovava aquilo que o casal fazia, né? Eu tenho para mim que quando o casal estava no jardim aprendendo, né, evoluindo com o conhecimento que Deus passava para eles, existia o fator tempo que talvez era muito determinante para que as coisas acontecessem, né, que eles pudessem crescer cada vez mais a partir desse potencial todo que Deus deu de criação. E foi justamente esse fator, né, que talvez tenha feito Eva se apressar, né? Ela não queria esperar, né, para ver as consequências ou as maravilhas que seria permanecer ao lado desse Deus. Ela se apressou, assim como nós muitas vezes. A gente não quer esperar o tempo das coisas, o plano, né, divino para a nossa educação é esse, né? A lição vem falando, o método divino, ele exige esse tempo de amadurecimento, de entendimento de todas as coisas. Nós fomos criados assim como a natureza, né, para crescer. A partir de uma semente vem um galho, brota uma folha, brota um fruto. As coisas de Deus, elas têm esse compasso, elas têm esse tempo. Nós muitas vezes vamos afoitos em busca de uma resposta que na verdade exigiria um pouquinho mais de tempo de relacionamento. Penso que pode estar aí algum segredo para a gente. O que você acha, Galter? É perfeitamente isso. Inclusive, assim, né? Por que então que foi permitido que isso acontecesse? Justamente porque Deus, ele é um ser muito mais do que lógico, justo. Ele não é um tirano, onde a gente não tem esse direito de discordar dele. É pelo contrário, é através desse exercício assim, de reflexão, de questionamento. Isso a gente falou, acho que na semana retrasada. O nosso questionamento tem que ser um questionamento que faça sentido, não um questionamento abusivo, né, do tipo assim, rebelde, onde a gente cobra de Deus uma resposta que nós não entendemos. A gente tem que se colocar na nossa posição de criatura falha em relação a um Deus, né, o sentido da palavra aí pesadíssimo, um Deus, e entender que se a gente quer a resposta de alguma coisa, a gente pode achar. Só que a gente tem que abstrair a nossa vontade, nossos desejos, porque nós somos falhos e nós falhamos sem perceber que a gente falha. Eu sei que o Simon tá para falar há muito tempo também. Não, eu estou ponderando aí sobre o que vocês estão colocando e eu gostaria até de complementar o que a Carol falou, em enxergar também que, na verdade, Eva foi levada a acreditar que o conhecimento que Deus tinha era incompleto
e que existia um conhecimento que ia além. Então, hoje, e também nós podemos traçar um paralelo hoje, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa experimentar de tudo para saber se realmente aquilo é ruim. Eu tinha um amigo, por exemplo, que falava sobre isso. Ele falava assim, não, eu preciso experimentar para eu ter certeza se é bom, se não é, eu preciso ter essas experiências. E eu não concordava muito com o ponto de vista dele, nesse sentido dele, e até a antropologia ela se divide em duas áreas nesse sentido. Um para falar assim, ó, existem aquelas análises que você faz estando inserida no meio e existem aquelas análises que você faz por fora e essa análise de fora te dá uma percepção. Enfim, dentro desse contexto que a gente está estudando é mais ou menos isso. Parece que às vezes a gente quer mais detalhes de Deus, a gente quer mais informação, parece que não está completo, não está fazendo sentido, e aí a gente acaba caindo num conhecimento efêmero, num conhecimento que faz com que a gente troque a eternidade por momentos muito pequenos aqui nessa Terra, por questões muito efêmeras. E isso é um ponto muito interessante, porque, cara, fica aí a reflexão para a gente está confiando mesmo, exercendo essa fé, se lança nos braços de Deus, confiando principalmente naquilo que Ele revelou, mesmo que para a gente não faça um sentido completo, não tenha uma sensação, não faça totalmente sentido, não seja, sabe, mas a gente está disposto a confiar apesar disso. Isso foi o erro de Eva. Eva achou que existia um conhecimento além daquilo que Deus tinha. E claro que se ela tivesse permanecido em Deus, ela iria descobrir muitas coisas, como a Carol colocou de uma maneira muito interessante. Então, assim, outra reflexão que a gente traz nós estamos exercendo a nossa fé naquilo que Deus revelou, ou a gente está correndo em busca de coisas que Deus não nos revelou, porque Ele quer simplesmente que a gente confie nele, que a gente tenha fé. E aí a gente vê, por exemplo, algumas vezes a ciência com tanto conhecimento, em alguns momentos tentando desacreditar o que Deus revelou, entendeu? E aí a gente começa a perceber que, como às vezes o homem, quando ele tem um conhecimento, ele pode usar isso contra o próprio Deus. Então, isso eu acho que é um outro ponto que a lição ressalta, que traz um paralelo entre o Éden e a nossa condição hoje. Não é mesmo, Ronald? Eu achei muito legal esse comentário e eu fiquei viajando na maionese aqui. Eu fiquei imaginando assim, né? A própria lição da semana passada comenta, né, que se o Adão e Eva tivessem permanecido ali, seguindo as orientações de Deus, eles iam crescer e se desenvolver, né, cada vez mais. E aí eu fico pensando assim, tipo, o que será que era a ideia? Qual que será que era a ideia de Deus, né? Aí Adão e Eva vão lá, plantam uma certa espécie de árvore frutífera num lugar e tal, eles veem que não dá muito certo, aí vira para Deus e fala assim, ó, plantei a maçã naquele lugar ali mais quente e tal. Falou, não, olha só, a maçã, você tem que ter seu lugar mais frio. Aí eles, pô, maneiro, então eu vou fazer da próxima, eu já vou plantar em outro lugar. E esse conhecimento ele vai sendo adquirido conforme o próprio convívio, o próprio contato com Deus. Por que eu acho isso, que eu achei isso muito legal? Porque eu fico pensando assim, o pecado ele começa a afastar a gente, né? E por isso a gente deixou de ser completo, né? O pecado ele nos faz incompletos. E aí só que essa queda, né? Essa obediência, ela não ocorreu por falta de sabedoria. Tipo assim, o que Deus falou para Eva, né? O que Deus falou para Adão não era apenas um aviso, era uma forma de manifestar o próprio amor dele. Ele sabia qual era a consequência. Então, é muita coisa, cara, que mãe tem, né? Aquele sexto sentido que a mãe tem. Você sai, a mãe fala assim, ó, levo a sombrinha. Aí tá um dia bonito lá fora, tem um sol, pássaros cantando. E aí você fala, não, mãe, não vai chover. Aí você não leva a sombrinha. Quando você chega no lugar, qual é a primeira coisa que acontece? Cai um pé d'água que não existia nem na previsão do tempo do Jornal Nacional, né? E aí eu fico pensando assim, Deus, ele sabia exatamente aquilo que ele estava falando. Os únicos perdidos, os únicos incompletos eram Adão e Eva. Então, assim, a única coisa que ele precisavam ter feito era justamente obedecido às vontades de Deus. Mas, ao mesmo tempo
que essa distância, ela nos afastou de Deus, por um lado, por sermos incompletos, ela nos fez chegar cada vez mais próximos de Jesus e da redenção. Porque o pecado ele também vai nos levar à redenção. E eu achei isso tão massa que eu vi, porque eu fiquei pensando assim, tipo, Jesus, nós entendemos que faz parte da Santíssima Trindade e ele é representação carnal do próprio Deus, né? Apesar de ser o Filho de Deus. Enfim, é algo um pouco mais que a gente vai trazer em outro momento, mas só para vocês entenderem que Jesus, ele é o próprio Deus. E aí eu fiquei pensando assim, em alguns outros pontos da Bíblia, né, em algumas outras situações de histórias, Jesus aparece como se fosse a manifestação de Deus. Então, por exemplo, de fogo, eles estavam vendo o próprio Jesus, né? Na fornalha, os amigos de Daniel estavam vendo o próprio Jesus, né? Então, assim, eu fiquei imaginando, será que talvez ali no Éden, quando encontrava com eles ali de tardezinha, será que talvez não era o próprio Jesus que encontrava? E eu fico pensando assim, cara, o que passava na cabeça de Jesus naquele momento em que ele viu que Adão e Eva, ele sabia de tudo, sabia que ia rolar desobediência, sabia, e eles cara, eu fiz aqui Adão e Eva e tal, a minha imagem, a minha, sei que eles vão me desobedecer, mas eu tô aqui porque eu sei que lá na frente eu vou chegar e aí eu vou morrer por eles, e vai acabar e eu vou provar para o universo de que a gente precisa, que a minha versão é a versão correta. E isso, assim, realmente explodiu a minha cabeça, né? Eu sei que tá muito bom, o papo aqui tá muito bacana, tá muito maneiro, mas infelizmente nós precisamos chegar nas nossas considerações. Eu vou dar oportunidade para cada um falar, aproveitar a Carol que já tá por aí, pode falar a sua participação aí e também já agradecer e as considerações finais, Carol. Ronald, é assim, resumindo mesmo, né, porque esse assunto é muito bacana, nós estamos falando sobre tantos temas aqui relevantes para os nossos tempos atuais, mas eu acho que a palavra que resume é relacionamento, porque o nosso Deus, como Criador, ele não escolheu ser Criador sozinho, né, e o pecado, eu gosto dessa definição que eles trouxe de Isaías, que fala que o pecado é aquilo que causa separação entre nós e esse Deus. Então, o pecado é aquilo que faz com que nós não tenhamos relacionamento com ele, sendo que é nesse relacionamento, no conhecimento da pessoa de Cristo que nós podemos ter a salvação, né? Que nós podemos, vamos dizer, ser redimidos dessa escolha de afastamento, né? De sermos independentes, dessa cosmologia da independência que muitos de nós exercemos até os dias atuais, né? É através do relacionamento com Cristo. Aí muitas pessoas falam, não, eu não quero me apegar àquilo que eu ainda não tenho, um futuro, uma vida eterna. Eu prefiro viver o hoje, né, viver o que eu tenho, né, aquele velho ditado, melhor um pássaro na mão do que dois voando, né, tem muitas pessoas que pensam assim, mas na verdade, quando a gente busca relacionamento com Deus, nós nos tornamos, né, cada vez mais semelhantes a Ele, e quando nós nos tornamos semelhantes ao nosso Deus Criador, nós desenvolvemos o potencial que Ele nos criou para desenvolver, nós nos tornamos mais sábios, nós nos tornamos mais amorosos, nós realmente vamos ser, vamos dizer assim, mais saudáveis, né? E nós vamos exercer todo o nosso potencial. Então, ele nos chamou desde o princípio para desenvolver esse potencial, a nossa capacidade máxima de realizar boas coisas. E a nossa necessidade de independência, muitas vezes, traz todos esses prejuízos para a nossa vida. Então, que o nosso ouvinte, que a gente também cada vez mais busque, mesmo que duvidando, mesmo que não tendo certeza ainda, né, peça respostas, porque o nosso Deus, ele está pronto para responder, ele quer responder e ele quer ter esse relacionamento com a gente. Show de bola, maravilha. E agora, passar para ele, nosso querido jornalista Simon, diga lá suas considerações finais, meu querido. Já que a Carol falou em uma palavra o resumo da lição aí em relacionamento, eu vou também tentar resumir uma e eu diria humildade, né? Porque uma vez que você se relaciona com esse Deus, você precisa estar submisso a entender o que Ele quer pra gente, né?
a gente precisa lembrar que todo aspecto desta relação com Deus sempre é dele e para ele. Eu estava assistindo uma série chamada Dark e em algum momento fica ali, fica meio claro que quanto mais eles agem para tentar salvar o mundo, mais eles destroem. É uma lógica mais ou menos assim. Coisa muito engraçada. Quanto mais eles tentam ajustar, mais eles causam dor e sofrimento. É uma coisa louca. Isso em nome das boas intenções. E assim a gente. Quanto mais a gente tenta fazer as coisas por boas intenções, por nossa própria índole, a gente só causa tristeza e dor. Então a gente precisa ser humilde para aceitar o que Deus tem nos revelado, o que Deus quer nos dizer, entender que Ele criou o mundo, Ele resgatou, Ele nos ama, Ele nos revela, Ele se revela, então é tudo dele. E a gente precisa desenvolver a paciência, a humildade, para ouvir essa voz que tem falado no nosso coração e muitas vezes nós temos sido nós temos resistido a esse chamado. Então, eu acho que eu diria a humildade para a gente lembrar que é tudo dele e para ele, né? Tudo por ele. Tudo é Deus e não tem mais outra coisa. E isso precisa falar muito alto no nosso coração, que quem precisa controlar a nossa vida, quem precisa controlar os nossos sentimentos e as nossas sensações é Deus e não a gente. Que ele esteja entronizado no nosso coração. Agora ele não entra forçado, ele bate a porta. E se a gente abrir a porta, o nosso coração ele vai entrar e vai cear com a gente. Amém. Amado, com certeza aí. E aí, ó, a galera começou aqui, Galter, chegou a sua vez. Vai ter que também resumir a lição da semana numa palavra. Pois eu estava aqui tentando achar uma palavra, bicho, e acho que eu consegui uma que me satisfez, que é acreditar. Acreditar naquilo que Deus conta pra gente. Fala, se é para fazer tal coisa, então vamos acreditar. Eu acho que é um preço muito, muito barato, assim, a ser pago, acreditar nisso. Nem tem preço. O que custa, cara? Uma vida aqui na Terra, ela é relativamente curta, né? Popular 70 anos, na média. E aí a gente tem um ser que se diz criador do universo, de todas as coisas, regente da vida e das maravilhas e tal, não sei o quê. E esse ser fala assim, se você acreditar em mim, quando, né, as coisas acontecerem, você vai ter a chave da resposta de todas as coisas. Você vai caminhar comigo, tal, você vai compreender por que as coisas aconteceram dessa forma e tal, não sei o quê. Em troca disso, eu preciso acreditar, eu não preciso me sacrificar, sei lá, né, sofrer por isso, não. Eu só preciso acreditar. Então, vamos acreditar, né? Se é para fazer, façamos. Se não é para fazer, não façamos. Se temos dúvida, a gente pede, né? Uma explicação ou uma ideia clara e tal. Se ele conceder, ok. Se ele não conceder, acredite, tenha fé. E é isso aí que eu deixo para essa lição legal aí que a gente teve. Maravilha, meus queridos. Queria agradecer mais uma vez aqui a participação dos nossos amigos, Carol, o Simon e o Galter. E lembrar vocês de que nós estamos toda semana, toda quinta-feira, aqui no Spotify. Então você pode seguir a gente, você que está ouvindo a gente no Spotify, ou também pode seguir o nosso canal aqui no YouTube. Se tiver alguma coisa para acrescentar nesse estudo da lição que você achou muito interessante, comenta aqui também no nosso canal no YouTube. Seu comentário vai ser muito bem-vindo. E claro, se você quiser ficar ligado, toda vez que a gente for lançar episódio novo, então entra lá no nosso Instagram, @HopeClassVix no final, e lá você vai ter todas as notificações de quando estaremos online ou de quando o episódio for lançado, ou novidades, sorteios, sempre está passando por lá. Muito obrigado, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês e até semana que vem.